Olá, você vai prestar MPU? Eu sou a professora Silvia Ferreira aqui do Alfacom, Presencial São Paulo, e estou aqui para te dar uma dica então a respeito dessa banca CESP, a possível organizadora da sua prova. Então a gente vai trabalhar aí com uma questãozinha simples, mas que é bastante, entre aspas, concursística, ou seja, sempre estará na sua prova. Qualquer edital, é claro que você vai passar por aquele conteúdo chamado pontuação. Aí como é que a banca CESP vai cobrar pontuação na minha prova, Silvia? Então, necessariamente, ela vai querer saber o que essa vírgula está fazendo aqui. Ou, se o trecho não tem vírgula, ela vai perguntar para você, posso pôr vírgula aqui, sem alterar sentido, sem incorrer em erro gramatical, se eu necessariamente substituísse essa vírgula por ponto, por travessão, por parênteses, se eu deslocar essa vírgula para antes ou depois da palavra X, o que vai acontecer? Então, necessariamente, a banca vai trabalhar com aquilo que está com vírgula, você vai justificar por quê. A retirada dessa vírgula causaria ou não alteração de sentido ou incorreria em erro gramatical. E aqui eu trouxe uma questãozinha que parece ser bastante simples, mas que contém aí uma pegadinha bastante maliciosa da banca. Olha só, o trecho do texto, começa o texto, na verdade, na linha 1, já de cara ele diz assim, ó, depois de 6 anos em vigor no país, vírgula, a Lei Nacional Antidrogas está sendo revista na Câmara. Muito bem, você atentou para essa vírgula aqui, qual seria a justificativa para você colocar essa vírgula? Então veja que são duas situações em que você necessariamente está fazendo ali a marcação de um termo deslocado. Uma das várias funções da vírgula, né? A gente não pode gravar que essa é a única que vai cair na prova. Mas aqui, se você for pensar bem, eu estou trabalhando com uma ideia de tempo, né? Depois de 6 anos em vigor no país. Claramente você tem uma ideia temporal aqui, ó. Isso aqui é tempo. Muito bem, vamos pensar aqui, isso é um adjunto adverbial ou seria uma oração? Calma aí, vamos pensar o que é oração? Oração, necessariamente, é aquilo que gira em torno de um verbo. Oração é todo enunciado que circula em torno de um verbo, que gira em torno de um verbo. Para ter oração tem que ter verbo. Se aparecer o verbo tem que ter oração. Uma coisa não caminha sem a outra. Tem verbo? Tem, então tem oração. Tem oração? Ok, então tem verbo. E aí você vai lembrar sempre mais uma dica interessante, períodos, né? Quando a banca cita período, o que é um período? É a organização das orações. Você tem dentro do trecho, do início da letra maiúscula até o ponto final, a presença de um verbo só, opa, período simples, oração absoluta. Você tem dentro dessa linha imaginária chamada período, do início da letra maiúscula até o ponto final, 2, 3, 4, 5, 77 verbos, você tem essa quantidade de orações, período composto, então, e aí precisaria fazer análise se ele é um período composto por oração coordenada ou subordinada. Tá lembrando? Então eu já te dei a dica. Olha para esse trecho aqui. Depois de 6 anos em vigor no país. Posso chamar isso aqui de oração? Não ou não? Ah, Silvia, claro que não. Por quê? Porque não tem verbo, né? Se você for pensar aqui, toda essa análise morfológica que faríamos, você vai perceber que não há a presença de nenhum verbo. Então vamos para a questão? A banca diz o seguinte, o emprego da vírgula após país justifica-se por isolar oração temporal, anteposta à oração principal. Aqui você não tem, no trecho em questão, não há a presença de uma oração temporal, apenas de um adjunto adverbial com ideia de tempo. Adjunto adverbial com ideia de tempo. Deu para entender? Então, ó, necessariamente dentro daquele trecho nós teríamos esse adjunto adverbial formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, é um adjunto adverbial de longa extensão. É um adjunto adverbial extenso. Se é um adjunto adverbial extenso deslocado, vírgula obrigatória. Cuidado com isso. Oração tem que ter verbo. Adjunto adverbial de longa extensão exige a vírgula. Fica aí a dica para você. Até a próxima.